em nome de Jesus, nós queremos apresentar este momento onde nós vamos estar meditando nas Sagradas Escrituras, e eu peço, Pai, que o Senhor nos ensine. Todo o nosso aprendizado tem que vir de Ti, Senhor. Tudo que nós precisamos de orientação espiritual tem que vir do Santo Espírito de Deus. Por isso, fala conosco, abra os nossos olhos e que o nosso coração possa estar diante do Senhor com tremor e temor, Senhor, sabendo que é a palavra do Senhor quem fala conosco. Então ministra sobre nós, nos revela a Tua santa palavra para que possamos viver os desígnios, os propósitos do Senhor para a nossa vida. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos falando dessa série sobre a santificação, uma vida de santidade. Deus, Ele requer do seu povo que nós possamos andar segundo a palavra de Deus. E no primeiro dia, a gente trouxe uma perspectiva do que é pecado. No primeiro domingo a gente falou de uma forma geral o que é pecado, para que a gente possa entender do que Deus nos separou. Por que Deus nos separou? Porque ser santo é ser separado. Então Deus pega você e te separa para um propósito, para um desígnio, que é nos fazer o quê? Povo dele. Se eu sou o povo dele, logo eu vou fazer tudo que ele determina. Se eu faço parte do reino dele, então o reino dele tem o quê? Tem ordens, tem leis, tem regras. Então eu preciso conhecer elas. No domingo passado, nós falamos sobre as obras da carne, que é um grande empecilho que eu e você temos para nos atrapalhar nessa vida de santidade. E aí a gente entrou um por um em cada uma das obras da carne. Pode orientar eles para subir, tá? E a gente falou um por um das obras da carne. Já está disponibilizado tanto o slide, quanto a pregação, já está no nosso canal para vocês relembrarem, e estudarem. E hoje nós vamos abordar de uma forma geral. Então hoje eu vou pedir muita paciência para vocês, porque aqui é o próprio Senhor Jesus falando. É Ele dando orientações. Então, se eu não seguir o que a gente vai ler aqui agora, é isso que define se eu sou crente ou se eu não sou crente. Porque não cabe mais o que Maurício acha, do que a Adriana acha. Aqui são palavras do próprio Cristo. Então, ou você obedece, ou você não obedece. Não tem meio termo. É uma escolha sua. E uma vida de santidade é obedecer o Senhor. E por último, nós vamos falar no domingo que vem sobre o que Ele falou para as igrejas do Apocalipse. Então ali a gente vai entender qual é a realidade da igreja. Como que são as igrejas? O que Ele falou para as principais igrejas da época, dos anos, digamos, 90, no período que Cristo veio. Então, o que Ele falou para essas igrejas e o que eu posso aplicar para a nossa vida. Então, nós vamos fechar essa série de santificação no domingo que vem, trazendo essa revelação, tá? Então, hoje nós vamos dar uma passeada em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Então, hoje eu vou precisar de muita paciência de vocês, vou precisar de muita atenção de vocês, porque isso é a espinha dorsal do Evangelho. Todo aquele que pratica o Evangelho tem que saber isso. É necessário. Se eu fosse destrinchar só isso aqui, provavelmente eu ia precisar de uns 3 meses só para falar de todas as orientações dele, que ele deu nos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas só da gente trabalhar esses 3 capítulos hoje, e você pegar, já vai ser uma vitória muito grande, já vai ajudar você a viver uma vida de santificação e que resulta numa vida de santidade na presença dele, amém? Então, vamos passar. A gente está trabalhando esse texto, 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 25, mas eu vou focar no versículo 18, que diz assim:
sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, né? Por que ele está explicando isso? Lá por causa do 16, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, Deus ele chama o povo dizendo: sejam santos, porque eu sou santo. E aí muitas pessoas pensam: bom, como que eu sou santo? Eu sou santo porque eu venho na igreja? Eu sou santo porque eu ando com um crucifixo? Eu sou santo porque eu pego um óleozinho da igreja, unjo meu carro, unjo minha casa? Eu sou santo porque eu escuto louvor? Por que eu sou santo? Você é santo porque você começou a crer que Jesus Cristo é o Senhor e fora Ele não há Salvador. A partir do momento que você crê com o coração e confessa com a boca, Deus ele inicia um processo, um trabalhar de santificação na sua vida. Então você é arrancado do reino das trevas e você é transportado para o reino do Filho de Deus. E agora você vai viver conforme todas as diretrizes do reino. E assim você manifesta essa santificação diária. Ou você não é confrontado todos os dias? Todo dia Deus não vem e não dá uma pegadinha, não sei aqui, uma coisa ali. Às vezes você fala assim: não, a semana inteira estava bom, mas aí eu vim domingo na igreja e o Senhor foi falar de santidade, foi tapa, 1 hora só tomando tapa aqui. Valeu a semana inteira. Mas se Deus falou e você mudou de postura, não numa postura que eu quero, mas numa postura que Ele quer, perfeito, cumpri meu propósito. Todos aqui estamos para servir o Senhor. Todos. Amém? Vamos lá. E Jesus, vendo a multidão, agora é Mateus capítulo 5, tá? Se você quiser pode abrir, nós vamos percorrer a sua Bíblia aí. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então veja, para cada parte que eu elencar, eu vou trazer, né, os tópicos que é para você observar. Eu elenquei pelo menos 30 pontos que você deve observar de Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, tá? Então a gente vai ler para você receber o texto em você, mas lembre-se do tópico, que é ele que vai te ajudar a nortear para que você observe se a sua vida está alinhada com o que Jesus falou ou se você está muito fora do que ele falou, e aí você vai ter que voltar a se alinhar com ele. Nossa vida é momentos do quê? De reflexão. Muitos de nós às vezes estamos caminhando em direção ao Senhor e de repente a gente vira um pouquinho para a direita, vira um pouquinho para a esquerda, vê a primeira rotatória e dá meia volta. A gente vai fazendo essas coisas na nossa caminhada. E Deus não quer que eu não retroceda, que eu não vire nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eu continue o quê? Avançando para Ele, para o alvo, sem olhar para trás. Então nós precisamos olhar o que está alinhado e o que está desalinhado. O que estiver alinhado, glória a Deus, fique firme e vão para cima. O que está desalinhado, você falou, ó,
vou ter que melhorar isso aí, vou ter que orar sobre isso aí, vou ter que jejuar sobre isso aí. Então você vai fazer as suas reflexões. Vamos lá. Bem-aventurado. A palavra em si significa abençoados ou felizes. Felizes são. Aí ele vai dar um grupo de 9. 9 situações. Você é feliz e abençoado se você fizer ou viver algo nesse sentido aqui. Pobres de espírito. O que é pobres de espírito? Pobres de espírito, né? Pela raiz mesmo, né, grega da coisa, da palavra em si, ela vai falar que uma pessoa pobre de espírito, se eu não tivesse essa palavra aqui, ó, espíritos, tivesse só essa palavra pobre, o sentido seria aquele que mendiga, aquele que é muito pobre, não tem condições, ele tem que ser ajudado por alguém. Tem aquela pessoa que não tem nada e fica pedindo as coisas na rua, pedindo uma moedinha, alguma coisa. Esse é o sentido na palavra grega de pobre, mas aí ele acrescentou, pobres de espírito. Então o sentido não é, olha, fique pobre, faça, doe tudo. Não é esse sentido. Não que Deus não vá fazer isso com alguém aqui. Mas não é esse o sentido. Aqui é o sentido de como se você fosse um mendigo espiritual. Uma pessoa extremamente dependente de Deus. Esse é o sentido do texto. Você é um pobre de espírito? Você depende de Deus para tudo? Ou só quando a coisa é muito pesada que você aciona Deus? Não, isso aqui eu consigo, eu não preciso falar com Deus sobre isso. Jesus falou, feliz é o pobre de espírito. Dele é o reino, por quê? Porque ele está o tempo todo indo falar com Deus. Ele pede tudo para Deus. Ele não faz nada sem falar com Deus. O que Deus fala com relação a essa pessoa? O reino é dele. Quer ser arrebatado? Dependa de Deus para tudo. Esse é o segredo. Depende de Deus para tudo. Vai tomar decisão? Recebeu uma proposta, promoção no trabalho. Se tu é crente, tu não diz sim de cara. O crente que é crente vai falar o quê? Olha, você me dá um dia para orar? Você já até sabe que é para dizer um sim, não tem? Deus já falou, pode dizer sim, mas você me dá um dia para orar? Você me dá? Pelo menos você falou, ô pai, obrigado, o senhor falou que o senhor me abriu essa porta, só quero render graças ao Senhor por essa porta. E no outro dia você fala sim. Foi o que aconteceu uma vez comigo lá no antigo trabalho meu. A pessoa me convidou para vir, eu pedi para ela se eu podia orar o final de semana. Cheguei à noite em casa, conversei com a minha esposa, e já estava certo, já entendeu de Deus que era para eu aceitar. Eu falei, vou dar a resposta na segunda. Ela tinha falado comigo na quarta. No outro dia ela me ligou, eu preciso da resposta agora. Eu falei, já tenho a resposta, né? Posso dizer sim. Mas eu disse para ela, eu preciso conversar com a minha esposa e orar. Ela sabia que eu era crente. Falei, pode orar. Aí segunda você me responde, no outro dia, tem que ser agora. Estão me pressionando aqui. Eu falei, não. Deus confirmou, pode ir. Pode mandar meu nome aí, vai dar tudo certo. Aí eu entendi que o lugar que eu estava entrando era quem que estava me abrindo a porta? O Senhor. Então torne-se dependente de Deus. Aprenda a colocar tudo o que você tem na mão e na presença de Deus. Segundo ponto, os que choram serão consolados. Eu sei que às vezes a pessoa fala, não pode chorar, tem que se mostrar forte. O Evangelho diz outra coisa. Pode chorar, chora mesmo. Às vezes você vai chorar pela injustiça, às vezes você vai chorar porque as coisas não estão fáceis, às vezes você vai chorar porque está sendo perseguido, eu não sei qual o motivo, mas ele está dizendo, se você chorar, eu vou te consolar. Eu virei e estarei do seu lado. Não diz a palavra que perto está o Senhor dos que têm espírito quebrantado? Espírito quebrantado é o quê? Uma pessoa que chora. Uma pessoa que fica sentida. E às vezes a gente não chora, né?
Tem que chorar, irmão. Às vezes tem que derramar uma lágrima. Eu sei que às vezes é ruim. Eu, no meu caso, quando eu choro, me tranca tudo aqui, ó. Eu passo 1 hora passando mal. Então eu falo, Deus, o Senhor sabe que eu não sou... Eu posso ter um coração meio assim, mas o Senhor sabe que quando eu choro fica ruim para mim. Mas tem hora que não tem jeito, irmão. Tem hora que vem uma presença, tem hora que vem uma graça. Fala, quer saber? Eu vou ficar 1 hora ruim, vou chorar mesmo. Mas tem hora que tem que chorar. A gente está passando esses dias, né? Eu estou passando um período aí que eu vim de uns 3 velórios seguidos. 2 do meu trabalho, 1 de ex-membros daqui da igreja. E não tinha como você não ficar tocado. Teve uma hora no último que eu fui, que eu fiquei sentadinho no sofá, porque eu estava refletindo. Eu fiquei sentado sozinho, assim, minha esposa do outro lado, eu fiquei sozinho, assim, sentado assim, falando, oh Deus, como que é a vida, né? Será que eu estou vivendo bem? Será que eu estou te agradando? Fiquei ali, refletindo, quietinho no meu canto. Estava emocionado ali com algumas situações, eu falei, nossa Senhor, né? Que situação. Então, quem é consolado? Quem chora. Por isso, não tenha vergonha de chorar. Não tenha vergonha de, diante de Deus, exprimir o quê? Colocar para fora os seus sentimentos. Se você quer que Deus venha e te console, coloque para fora. Ah, aconteceu algo no meu trabalho, eu me senti humilhado. Chore. Ah, briguei com o meu cônjuge. Chore. Meu filho não me honra, não respeita. Chore. Fale com Deus e deixa Deus tomar conta da situação. Nós que somos do Evangelho, nós não temos vergonha de chorar. Cultos era para ser o quê? Era para ser todo mundo com o olho marejado, né? Todo mundo, que culto abençoado, né? Não era para ser assim, né? Mas a gente fica duro, né? Não vou chorar, não vou. O louvor está me tocando, mas não vou não. Gente, se entrega. Deixa Deus derramar a glória, deixa Deus derramar a presença, se entrega. Amém? Não tenha vergonha de chorar, porque Ele vai te consolar em nome de Jesus, amém? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que é um manso? O manso aqui, ó, ele é uma pessoa que uma das traduções para essa palavra no grego é gentil. Uma pessoa gentil, de gentileza mesmo. Você não conhece alguém que é extremamente gentil? Né? Chega num lugar assim, no trem, às vezes você chega bravo num lugar porque fizeram algo com você, aí vem um atendente, alguém, não, o que foi? Não, calma, a gente vai resolver. Aí a pessoa já te quebra no meio, né? Porque você chegou lá falando, ferir o meu direito. E aí trata bem e tal, e de repente você sai até amigo da pessoa. Faz amizade com a pessoa de anos, gentileza. Aprenda a ser gentil. Ah, eu estou tendo um dia ruim, estou tendo um dia difícil. Eu te pergunto, o que as pessoas têm a ver se você está tendo um dia difícil? Por que você tem que descontar nas pessoas o dia difícil que você está tendo? Imagina se todo mundo fosse assim. Isso é uma maravilha, né? Você chegar nos lugares, você dá paulada, toma paulada, briga com um, briga com o outro, e esse é o dia inteiro assim, não é? Quem aqui não tem uma situação adversa? Quem aqui não está devendo uma conta? Quem aqui não brigou com um filho, uma filha? Quem aqui que às vezes, né, aconteceu alguma situação? A gente tem que aprender a ser gentil. Olha o que o texto diz. Eles o quê? Herdarão a terra. Pessoas que são gentis têm acesso a qualquer lugar. Eu já falei para vocês aqui, né? Minha mãe tem uma estratégia, né? Eu vou usar ela como exemplo aqui. Ela tem uma estratégia. Ela chega num lugar e já faz amizade com a pessoa lá, e a pessoa atende ela bem. No outro dia que ela volta, ela vem com uma canequinha, um chocolatezinho. Ela vem, pra quê? Depois disso, pode ter 1000 pessoas para entrar. Quando minha mãe entra lá na porta, a atendente olha para minha mãe, ela já faz o sinal para minha mãe assim, ela faz sinal. Ela entra lá pro médico e fala, a dona Selene tá aí, você tem que atender ela. Não, mas não, eu já encaixei ela, tem que atender. Tá bom, manda a dona Selene entrar. Aí minha mãe passa assim, ai gente, eu tô aqui. Por quê? Gentileza. Então ela se torna uma pessoa o quê? Querida onde ela passa. A gente tem que aprender essas coisas, gente. Aí fala pra você gosta de voltar num lugar que você foi maltratado? Ninguém gosta, né?
Às vezes você quer voltar para mostrar que você está por cima, né? Vou mostrar que eu venci, né? Mas não é isso que Deus espera. Então entenda, quando você é gentil, as portas o que? Se abrem. Por isso que vai o que? Herdar a terra. O que se espera do crente? Não é, fala para mim se não é verdade. Quando tu encontra um crente carrancudo, tu fala assim, ainda diz que é crente esse aí. Fala se não é. Todo mundo não espera quando você encontra um crente, o que é? Nossa, esse é crente. Tem uma educação, é polido, fala bem. Não é? Todo mundo espera assim do crente. Aí tu encontra um crente mais assim, você fala, não sei não, deve estar se convertendo ainda, porque não é possível. Você entende que a gentileza faz parte até da nossa caricatura? O crente tem que ser uma pessoa gentil. Então, e Jesus espera. Quem quer receber a terra, quem quer herdar a terra, aprenda a ser gentil, tá? Os que têm fome e sede de justiça, o que é isso? É um desejo pelas coisas corretas. Você gosta do que é certo? O que é certo é certo, o que é errado é errado. Então, se você tem fome disso, de manifestar as coisas corretas, então essa é uma maneira o quê? Que manifesta a santificação de Deus em você. Porque só ama a justiça quem teme o Senhor. Ou você no nosso país, você não fica indignado com as notícias que saem? Dá para confiar na nossa justiça? Dá para confiar na polícia? Não era para a gente confiar? Mas a gente vê tanta impunidade que o que a gente pensa? Vai que esse que está aqui, né? Vai que ele não é uma pessoa correta. E aí a gente aplaude quando vem um policial e faz uma atitude correta. Não era para a gente aplaudir. Era para ele fazer aquilo sempre. Por que a gente aplaude uma pessoa que fez algo correto, uma autoridade? Ele é pago para isso, ele foi treinado para aquilo. Aí a gente vê, por quê? É tamanha impunidade que a gente, quando vê uma pessoa fazendo algo correto, a gente vai lá e isso aí, parabéns. Ué, mas ele fez o que deveria fazer. Ele não fez nada demais. Então você entende que nós devemos o quê? Ser famintos e sedentos por viver e praticar a justiça. Nunca queira manifestar uma injustiça na vida de ninguém. Nunca queira. Procure ser justo. Procure ser correto. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é isso? Imagine que alguém está na sua mão. A vida dessa pessoa depende do que você vai fazer. Isso é misericórdia. Você escolhe que decisão vai tomar. Imagine que alguém está te devendo dinheiro e você pode entregar essa pessoa para a polícia. A misericórdia se manifesta nisso. Vou entregar ou não essa pessoa para a polícia? É você que analisa. Porque e se fosse o contrário? Se fosse você devendo e você falasse para a pessoa, olha, me dá mais um prazo, me dá mais uma chance, eu vou conseguir. E a pessoa fala assim, vamos agora para a delegacia. Você que se resolva lá. Então você entende como que a misericórdia de Deus se manifesta? A Bíblia diz que ela se renova a cada manhã. Elas são novas a cada manhã. Mas entenda, Deus, ele vai olhar muito como você trata as pessoas. Se você não for misericordioso com quem te pediu misericórdia, na hora que chegar a sua vez, você não vai ter. Porque Deus vai lembrar o que você fez. Por isso, aprenda o caminho da misericórdia. Os limpos de coração verão a Deus. Aqui nós temos o quê? Um trabalho de Deus dentro de nós. Então, o que é ser limpo de coração? É você tirar toda a sujeira que está no seu coração. Tem mágoa no seu coração? Isso é sujeira. Tem ira no seu coração? Isso é sujeira. Você tem que limpar o seu coração com o sangue do Cordeiro todos os dias. Senão você não vai o quê?
ver a Deus. Se o seu coração estiver pesado e estiver cheio de coisas ruins dentro dele, não tem como Deus se manifestar para você. Por isso você tem que limpar. Eu sei que às vezes você sofreu uma injustiça muito grande. E aquela pessoa deveria de fato ser condenada pelo que ela fez com você. Mas você faz o quê? Você vai ser gentil, você vai chorar, você vai ser pobre de espírito, você vai ser misericordioso. E você vai limpar o seu coração. Não carregue essas coisas dentro de você. Não deixe. Olha o que diz a Bíblia. Ireis, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele está dizendo? Não vá dormir irado. Não deixe que o sol se ponha. Não fique o dia inteiro irado. Já libera o perdão, perdoa e segue. Então nós temos que aprender essas coisas, amém? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Aqueles que amam a paz. Na época da minha adolescência, né? Às vezes tinha dois que tinham um problema na aula. E aí, na minha época, hoje eu não sei como que tá, mas na minha época era bem assim. Lá fora a gente resolve. E aí a escola inteira sabia desse assunto. Quando você estava lá fora, meu amigo, tava 200 adolescentes. Só esperando você e o fulano. E aí vinha você e o fulano lá, vocês ficavam com um cara amarrado, um cara do outro, falou, e agora? Falei, agora o quê? O quê? De cada jeito, né? Não era assim? Só vendo quem ia primeiro. Aí aparecia alguém, o filho do Satanás. Ele falava assim, ó, gospe aqui, gospe aqui. Aí na hora que um vinha e cuspia, ele só levantava a mão. O guspe passava e atingia o outro. Na hora que encostava, os dois já rolavam no chão e ia. Era assim que acontecia a maioria das brigas. Ou tinha uma outra situação. Os dois estavam assim, se estreitando, aí chegava alguém e só fazia assim, ó. Tum! Aí você esbarrava na pessoa, já rolava e brigava. Mas também tinham aqueles que entravam no meio e falavam assim, acabou. Vai ter briga aqui não. Outro pegava um lado, outro pegava o outro. Não, tá tudo resolvido. Não, acabou. É desse aqui que Deus está falando. Quem é você? Você é o que empurra, o que diz gospel aqui e fala, olha, vocês que se resolvam aí. Quero nem saber, só quero ver o negócio pegar fogo. Ou você é daquele que entra e fala, não, aqui não. Acabou. Tá bom? Você perdoa, tá resolvido? Não, esquece o assunto. Porque quem ama a paz vai ser chamado do quê? Filho de Deus. O que eu falei do que empurrava? Filho do cão. O que eu falei do que cuspia? Filho do cão. Mas o que separa, esse é o Filho de Deus. Seja pacificador. Quando você vê uma situação, não entre. E às vezes, sabe como você é pacificador? É você que está brigando com a pessoa. Uma batida de trânsito, que esse aí é os terríveis, né? Os dois chegam nervosos, né? O que o crente tinha que fazer numa batida? Descer do carro e falar assim, tá tudo bem com você? Você machucou? Tá tudo bem? Tem mais gente no carro? Vocês estão bem? Aí a pessoa que já desce nervosa, ela... tá bem. Não, mas tá tudo bem? Não, quero saber se você tá bem. Você machucou? Por favor, me perdoa. Aí o cara, tem que prestar atenção. Não, eu de fato, eu não prestei atenção mesmo. Não, tá bom. Aí no final os dois estão, pois é, vamos ali, não sei o que, vai aqui, entendeu? Aí desce os dois. Como desce? Culpa é sua, não sei o que, e não sei o que lá. Trava todo o trânsito. Os dois brigam, vai para a justiça e não resolve nada. Entende? O pacificador, ele pode ser um terceiro, ou pode ser só entre você e uma outra pessoa. Mas você tem que assumir a função de pacificador. Não entre em briga, gente. Ame a paz. Ame a paz. Tem hora que você tem que, o quê? Como diz aí fora, engolir sapo. É assim que o pessoal fala, né? Então você tem que falar...
manso, tem que ser gentil, tem que ser pacificador, né? Conta até 10, né? E fala, vamos, agora nós vai. Né? Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é difícil. Eu não estou falando que é fácil, não. Por isso que Jesus falou que é feliz. Você é feliz se você fizer isso. Você vai ter paz. Eu sei que vai ter gente falando assim, mas você é bobo, você é boba. Por que você fez isso? Por que você aceitou? Você fala, por quê? Porque eu amo a minha paz. Eu prefiro paz do que sair brigando com todo mundo. Eu prefiro minha paz. E Deus vai me recompensar lá na frente, porque por temor ao nome dele, eu não criei um problema. Então Deus vai me abrir a porta, Deus vai fazer alguma coisa. Ainda que eu tome um prejuízo agora, momentaneamente. E Deus faz, tá? Os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja, ele vai falar 2 vezes, né? Ele vai dizer que os pobres de espírito e os que sofrem por causa da justiça é o reino. Veja, quando você serve a Deus e quando você faz o que é correto, as pessoas elas não vão aceitar isso. E elas vão te perseguir, elas vão te caluniar. Dependendo do seu trabalho, então, se você não é um empreendedor, se você é uma pessoa que é carteira assinada, provavelmente você vai ser muito perseguido no seu trabalho. Porque às vezes o seu chefe ou os seus colegas de trabalho não entendem o chamado que você tem, eles não compreendem as coisas espirituais. Então eles vão te espizinhar. Ah, é crente? Vamos ver se é crente mesmo. E aí você aguenta calado, às vezes você é mandado, você nem para em serviço, só porque você é crente. Então o que ele vai dizer? Se você sofrer por causa da justiça, principalmente do que Deus está fazendo, você é bem-aventurado. E complementando 9, vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, grande é o vosso galardão nos céus. Então, se você sofre por causa de Cristo, saiba de uma coisa, você vai ter muita recompensa na eternidade. Mas muita mesmo. Porque ele vai dizer que assim foram com os profetas antigamente. Você está vivendo o mesmo padrão bíblico. Só de você ficar quietinho, esperando em Deus. Então, olha só. Aqui você já tem pelo menos 9 pontos para você viver uma vida que agrada a Deus em santificação. Posso prosseguir? Posso? Amém? Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então daqui nós podemos extrair 2 coisas. 1, chamados para salgar, tempero. Porque o sal ele tem 2 funções. Dar o sabor, que é o tempero, mas também conservar. É a função do sal. Então veja, nós somos o tempero deste mundo. O que dá graça viver neste mundo? Aqueles que têm o Espírito Santo. Essas são as pessoas que dão sentido para as pessoas que estão aí fora. Como que você chega para uma pessoa que está aí fora falando assim, vou acabar com a minha vida, não quero mais saber, não aguento mais? Que esperança você pode dar para ela? Senão a palavra que você carrega e o Espírito que habita dentro de você, dizendo para ela, esse Espírito que habita em mim, ele também pode habitar em você e você começar a ter sentido nessa vida. Então nós somos sal. E no sentido que de se conservar. Como a gente consegue ficar fiel nesse mundo difícil aí? Propostas de trabalho, né? Às vezes você recebe uma proposta aí que você fala, opa, parece ser boa, né? Chega alguém para você e fala o seguinte, eu tenho um negócio bom que você vai ganhar muito dinheiro. Nós vamos entrar pro LX. Aí você fala,
Você entende? Por quê? Porque aqui fora CLT é difícil, né? Você acha justo você trabalhar das 7 às 5 da tarde ou às 6 da tarde, ganhar R$1.500, ganhar R$2.000, trabalhar às vezes um dia sim, um dia não, trabalhar horas e horas e horas? O que você paga com isso? Aí o que tem que fazer? Aí todo mundo da casa tem que trabalhar. Daqui a pouco tem que botar a Rebeca para trabalhar também. Vamos ver, Rebeca tenta ganhar uns 1.000 aí, porque tá difícil. Aí vem uma proposta aí fora que eu vou fazer um negócio e vou ganhar 10.000 num negócio. Aí eu vou falar, opa, o que você vai fazer? Não, a gente, é 1 hora só, a gente resolve esse negócio aqui, você embolsa esse valor e está resolvido. Então você entende que existem coisas aí fora que é perdição para nós, mas por parecer ser bom a gente vai. O que faz a gente não se contaminar com essas coisas? É o que habita em nós. É a habitação do Espírito Santo que fala assim, ó, sai fora. Sai fora disso. Eu lembro uma vez, eu estava passando uma situação na minha vida e eu fui orar com um pastor, e aí chegou uns amigos dele, e o rapaz falou algo, eu recebi palavras proféticas, eu recebi um monte de coisa. Foi muito bom. Mas a fala desse rapaz fez eu esquecer tudo o que aconteceu comigo, porque era o que Deus queria falar comigo. Ele entrou e falou bem assim, ó, ele falou a seguinte frase: por mais certo que estejam as coisas, ore. Eu lembro que quando ele falou isso, assim, ó, parece que sumiu todo mundo da sala. Aquela palavra dele entrou como uma flecha no meu coração. Porque eu estava prestes a conhecer minha esposa. Então aquela palavra veio para mim, falou, olha, por mais certo que pareça as coisas, ore. Busque ao Senhor, fale com o Senhor. Como você se conserva se a gente não estuda a palavra, se a gente não ora, se a gente não escuta o que o Espírito fala? Às vezes você sente um trem ruim, mas você fala, mas eu estou precisando, eu vou fazer. Aí lá na frente você fala, oh, Deus me livra dessa enrascada. Agora eu vi na enrascada que eu me meti. E aí Deus fala, bom, você orou agora, né? Agora que você orou. Depois que você casou, você orou. Depois que você entrou para o trabalho, você orou. Depois que você mudou de emprego, você orou. Você me chamou depois. A gente vai dar uma ajeitada aqui, porque você me pediu, mas isso não quer dizer que você não vai sofrer as consequências das coisas que você fez. Por isso nós somos o quê? Sal e luz, chamados para iluminar este mundo em trevas, como está em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Existe uma luz que habita em você. Imagina assim, ó, aqui, ó, para nós é fácil, né? A gente anda aqui na rua, tá cheio de poste, né? Então é fácil andar na rua, não é? Mas quando você vai lá pro beco, tá um breu, tu vai lá? Quando você vê aquele breu assim, você fala, eu entrar ali? Mas se acender um monte de poste, tu vai ou não vai? Você entende que a luz, ela traz uma segurança? Você é a segurança para muita gente. Porque a vida da pessoa está treva, ela não vê nada. De repente ela vê um ponto de luz vindo em direção a ela. E você está chegando, você está chegando. Você fala assim, ó, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu vou orar por você. Você vai sair dessa vida. Você vai sair dessa situação. E aí, através de você, essa pessoa conhece e se firma em Jesus. Então você é luz na vida dessa pessoa. Você é sal na vida dessa pessoa. Por isso, o que Jesus, o Senhor fala aqui, ó. Se for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Sabe o que eles faziam aqui? Lá na região do templo tinha um mar, era tipo marmorizado. E aí lá em Israel, lá é frio. Lá tem época de gelo. Então para o povo não pisar e tombar,
eles pegavam o sal que não prestava e jogavam, para dar aderência. Por isso que ele vai falar assim, se for insípido, ele só serve para quê? Para ser pisado pelos homens. Então, ou você é uma pessoa que salga, né, traz tempero e é conservado neste mundo mal, ou todo mundo vai pisar em você. Você não tem outra serventia, a não ser o povo pisar. Aí você falou, por que eu fiz isso? Por que aconteceu de novo comigo? Se tornou insípido. Eu sei que é difícil, mas Deus, Ele quer fazer de você luz neste lugar tenebroso, amém? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar uns destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a sua oferta, vai reconciliar-te primeiro com o seu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. E em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. O que o Senhor está falando aqui? Pelo menos 3 pontos. Todo aquele que não obedece a Deus e ensina que deve ser dessa maneira, ou seja, eu violo o mandamento de Deus e falo para as pessoas que pode violar o mandamento de Deus. Ele está dizendo assim, que vai nos trazer dano. Em que sentido? Vai ser chamado menor no reino dos céus. Então vai sofrer dano. Mas aquele que praticar os mandamentos e ensinar, olha gente, tem que fazer assim, né? Tudo que é correto perante a palavra de Deus, então, vai ser chamado de grande no reino dos céus. Imagina num lugar onde só Deus é referência, as pessoas chamar de grande, só porque você praticou e ensinou os mandamentos de Deus? Que não é mais que a sua obrigação. Vem aí um grande homem de Deus, vem uma grande mulher de Deus, por quê? Porque foi fiel na terra, obedeceu e ensinou a obedecer. É assim que funciona. Gente, eu quero pedir uma gentileza, quem puder trazer uma água para mim, eu vou agradecer imensamente. Outro, viver com mais integridade, ou seja, ser íntegro. A palavra integridade tem a ver com ser completo, verdadeiro, né? Que os religiosos. Aqui o Senhor está falando assim, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Gente, aqui o Senhor dificultou tudo para nós. Pensa num trem pesado que virou esse negócio. Porque a gente está falando, quem eram os escribas? Os escribas, eles eram os copistas da palavra de Deus. Amém, Deus abençoe. Eles eram os copistas, eles liam um texto e faziam cópias. E por eles fazerem cópias, eles se tornaram doutores da lei. Eles aprenderam, de tanto eles copiarem, eles começaram a ensinar. Então eles eram úteis, porque eram eles que faziam cópias da palavra. Então eles tinham que ter uma vida piedosa, ou seja, uma vida aparentemente que agradava a Deus. E os fariseus? Os fariseus, eles eram tão crica com o negócio, que a Bíblia, Jesus vai falar assim, vocês dão dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Ele ia lá na como que chama, gente? Horta. Ele ia na horta dele, contava, eu tenho
Minha salsa deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Arrancava uma. Essa é do Senhor, vou levar para o templo. Pensa num homem crica. Era o tal do fariseu. Qual era o problema? Muitos deles eram hipócritas. Por quê? Porque eles gostavam de aparecer. Esse era o problema. Mas eram homens que, Jesus chegou a dar a seguinte testemunho dos fariseus: façam tudo o que eles dizem, só não copiam do jeito que eles fazem. Mas o que eles falam pode fazer. Porque eles falavam a verdade, mas na hora de fazer era uma hipocrisia só. Porque na hora deles fazer, eles não faziam, mas ele ensinava todo mundo a fazer. Então o próprio Senhor orientou: pode fazer o que eles fazem. Ele está falando: se vocês não forem melhor do que eles, vocês não vão entrar no reino dos céus. Você entende que isso é pesado para nós? Então a gente tem que fazer o que eles fazem sem hipocrisia. Nós temos que ser o quê? Íntegros. Ou seja, se eu disser para você, por exemplo, olha, tem que orar 1 hora por dia, senão Deus não te aceita. Se eu ensino isso e eu oro 10 minutos, o que eu sou? Hipócrita. Você vai orar 1 hora e vai ser uma bênção. Eu vou estar abençoado, para não dizer outra coisa. Agora, se eu oro 1 hora por dia e falo, Deus só aceita quem ora 1 hora por dia, qual que vai ser o testemunho do mundo espiritual? É uma verdade que ele está falando, porque ele vive o que ele está falando. Então, para nós sermos melhor do que ele, qual que é o segredo? Praticar. Não seja hipócrita. Se você não cobra isso de ninguém, porque se você não faz isso que você cobra, por que você cobra? Olha para você primeiro. Você faz o que você está cobrando? Vou pegar a casa de pai e mãe, pai e filho aqui agora. Você vira para o filho e fala assim: tem que lavar vasilha. Aí o filho olha para você e fala: mãe, tem 10 anos que eu moro com você, nunca vi só lavar vasilha. O que eu tenho que lavar? Meu pai, que fuma, ele falava assim para mim, com o cigarro na mão, tá? Se eu te pegar fumando, eu já apanhei do meu pai. Então fala: meu Deus, eu não posso apanhar desse homem de novo, não. Eu sei o peso da cinta dele. Mas quando ele virava as costas e tinha um toquinho lá jogado, eu falava: ele não tá vendo mesmo, né? Se ele faz, não tem problema eu fazer. Mas gente, eu era tão bobo que nem para isso eu prestava. Eu pegava o trem, em vez de eu puxar para dentro, eu soprava. Graças a Deus que eu fui burro a esse ponto, senão hoje eu estaria aí, num vício. Você entende? Então assim, meu pai tinha autoridade para me corrigir? Por ser meu pai, tem. Mas naquele momento, quando ele dizia: não fume com um cigarro na mão, ele estava sendo íntegro? Você entende? Porque eu vi ele fumar. Então a nossa integridade faz toda a diferença. Não cobre das pessoas. Você vai ver que a gente vai falar isso mais para frente. Mas não cobre das pessoas aquilo que você não faz. Acredite se quiser, você está sendo observado. Por quem? Por todos. Todo mundo está te vendo. Todo mundo está te vendo. E aí eles esquecem que você é um ser humano que tem falhas. E vão te julgar. Mas se você mais acerta com suas ações e palavras, glória a Deus. Porque aí virá um bom testemunho ao seu favor. Não, fulano, quando ele fala, ele cumpre. Eu lembro que eu sou de uma época que o crente ele ia no mercadinho, ele podia comprar o mercado inteiro. Que o dono do mercado dava o mercado inteirinho para ele. Hoje, nem para um extrato de tomate, não vendo fiada, não. Você ainda que é crente, você tá doido. Não vou receber nunca esse negócio. Hoje tá assim. Mas eu sou de uma época que o crente chegava lá: vou comprar isso aqui, posso te trazer à tarde ou amanhã? Pode. Você vai me trazer. O que é isso?
Integridade. A sua conduta corresponde ao que você fala. Você tem palavra. Você cumpre. Nós vamos falar disso aqui também, tá? Outro ponto. Não odiar o seu irmão e se reconciliar com aquele que tem alguma acusação contra nós. Resolver logo, porque Deus não nos poupará da correção. Existe alguém que tem alguma acusação contra você? Vai lá e resolve com essa pessoa. Eu sei que às vezes é difícil. Às vezes você está até envergonhado do que você fez. Vai lá, gente, pede perdão. Pede graça para Deus e vai. Ora, jejua. A pessoa é difícil, jejua uma semana então. Fala, Deus, eu vou lá resolver com a pessoa lá. Vou jejuar uma semana, só para quebrantar o coração pedregulhoso daquela pessoa lá. Mas vai, irmão, sabe por quê? Porque o que o Senhor fala nesse caso? Se essa pessoa for na polícia, porque você não quis resolver com ela e vier bater na sua casa para te prender, tu vai preso. Deus não vai te poupar disso. Ele vai falar que você vai ficar na cadeia até pagar o que deve. E é Deus quem vai fazer isso. Cadê? Clica aí para mim no slide. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele vai falar bem aqui, ó. Ó. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz é o oficial e te encerrem na prisão. Aí olha as palavras de Jesus. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairá dali, enquanto não pagar até o último centavo. É Jesus está falando isso. Ele não vai te livrar. Vou te contar um caso que aconteceu esses dias. Um pastor de uma igreja, pastor auxiliar, o cara foi ungido em dezembro, tá? Foi ungido em dezembro, pastor. Ele estava lá, indo lá para a igreja dele, né, à tarde. A igreja mudou de lugar recentemente, não vou citar nomes para não comprometer, mas quem pesquisar aí vai saber do que eu estou falando. Ele está lá, rodeando o templo, né? Talvez ligando para ir alguém levar a chave para ele entrar na igreja. Nisso passa a polícia. Aborda o camarada. Ô, meu amigo, o que você está fazendo? O que você está olhando aí? Essa atitude suspeita. Não, eu sou pastor auxiliar aqui da igreja, tal, estou não sei o que lá. Deixa eu ver seu documento. Mandado de prisão por dever pensão. Foi preso, gente. Pode pesquisar aí, pode olhar no Folha Max, no Olhar Direto, Mídia News, está lá. A igreja teve que emitir um comunicado oficial. Por quê? Não está devendo? Fez o filho e não quer pagar? Entrou num outro casamento, ou seja o que for? Jesus não poupou nem o pastor auxiliar. Aí você pensa, se ele não poupou, o pastor vai poupar eu? Por isso, resolva. É melhor você resolver. Às vezes é difícil, às vezes, né? O orgulho vem e fala, eu vou nada. Gente, às vezes, entendeu? Isso é ser demanda pesada. Se é mais simples, vai orando para Deus ir preparar o dia, a hora. Mas entenda, aqui qual que é o caso? Se o teu irmão tem algo contra mim. Então, se eu tenho um irmão que tem algo contra mim e o que ele tem é verdadeiro, é verídico, é fatídico, então eu vou ter que ir lá resolver com ele. Porque se ele for na justiça, Deus vai dar ganho de causa para ele. Porque Deus mandou eu ir lá para resolver. E eu ainda venho aqui e trago minhas ofertas. E Deus está falando, olha, enquanto você não resolver, nem a sua oferta eu vou receber. Você entende que é sério o negócio? A gente pensa assim, não, Deus está vendo o meu lado, que eu fui injustiçado. Ué. Resolve, irmão. Ora a Deus, pede para Deus, mostra para Deus a sua intenção de resolver. Eu sei que é difícil. Não sei se Deus está falando com alguém aqui. Mas coloque diante de Deus. E se for o contrário, da mesma forma, Deus está dando uma oportunidade para essa pessoa, dela te procurar e te pedir perdão. Porque se for necessário você acionar a justiça, às vezes o próprio Deus vai falar assim, ela não quer ser tratada assim, então eu vou botar ela lá no xilindró, só para ela refletir um pouco na vida e aprender como funciona. Porque essas coisas entre crente não deveriam existir. Então, cuidado, para você não receber uma punição pública.
E aí ser pior ainda, tá? Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor do que um dos teus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, ou em outras traduções a prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Bom, a lei, ela falava que o quê? Adulterar era um ato. Você tinha que pegar o casal adúltero no flagra. Assim que era a lei. Não era de conversinha. Tinha que pegar. Tinha que ter um testemunho de pessoas falando: olha, esses dois aqui estavam tendo relações. Ela é casada com fulano, ele é casado com cicrano, e eles resolveram ter um caso e ficaram assim. Assim que a lei falava. E agora, na graça, como funciona? Só de você pensar no coração, para Deus tu já adulterou. O que é melhor, a lei ou a graça? Você entende que a graça, ela pesou mais a mão do que a lei? Porque na lei era pegando o ato. Na graça, pensou. Eu estou aqui, tá eu e a bispa, né? Passa uma mulher, eu olho e desejo, eu me vejo deitado com essa mulher. Para Deus eu adulterei contra ela. É assim que funciona na graça. Por quê? Porque para Deus é inconcebível que uma pessoa que tenha o Espírito Santo morando dentro dela tenha um desejo desse. Nem desejar pode. Eu já tenho ela como esposa, é ela que eu tenho que desejar. Mas como que... Aí você fala: mas como a bispa vai saber? Então, isso é algo entre eu e Deus. Enquanto eu não chegar para Deus e confessar o meu pecado, não prossigo. E se eu insistir em não, aí Deus vai revelar para ela. É assim que funciona, gente. Aí isso é problema para os homens, né? Porque os homens estão aqui, né? Tá andando aqui para dar uma buzinadinha, né? Aqui só tem motoqueiro aqui dentro. É bibi, bibi, né? Buzina, mulher passando. Não é assim? E a gente tem que fazer o quê? O homem de Deus, ele tem que vigiar. O homem de Deus é assim, ó. Ele está vindo aqui. Ele já está vendo uma mulher que tem a pombagira vindo lá em cima, ele já começa a olhar para o lado aqui, ó. Entendeu? O homem de Deus é assim. Que é perigoso. Ele resolveu olhar. Porque ele sabe que se a mulher estiver junto, a mulher vai perceber. Você está olhando para onde? Não, eu estou sentindo que ela está desviada. Eu estava orando por ela dentro do meu coração aqui. Vocês vão aceitar algo assim? Já desceu o fogo do céu, não é? Acabou o dia, não é? Então a gente tem que vigiar com essas coisas. Isso eu estou usando o exemplo do homem, mas tem muita mulher que também deseja homens. Isso não trata só do homem, isso trata de todos nós. Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração. Cuidado com essas coisas. Com relação a casamento, não se pode separar e casar novamente por qualquer motivo. A lei, ela até permitia o divórcio, mas o Senhor foi muito claro. Ele falou: por causa da dureza do coração. Já na graça, são casos específicos. Se eu falar de forma resumida, é o quê? Ah, eu quero casar de novo, não estou aguentando mais meu casamento. Então, provavelmente Deus vai ter que matar alguém. Já que você não quer e você foi diante dele e falou até que a morte nos separe, então você é a pessoa, o mais apto para Deus puxar a senha. Né? Porque o seu cônjuge não quer separar de você, você quer. Vai falar: Deus, ela falou para ele, falou, né?
Então leva ela e eu fico livre para casar de novo, já que não me quer mais. Então a morte é um caso. O segundo caso, o adultério. Espera-se que perdoa, mas a gente sabe que esse é um trauma muito grande. Para você voltar a confiar na pessoa, né? A gente sabe que é um trauma muito difícil quando você é traído. Então o Senhor, nesse caso, Ele permite. Mas Ele espera que haja uma reconciliação. E o abandono do lar, seja pelo marido ou pela esposa, descrente. Sabe aquele caso que você veio para a igreja e o seu marido não veio? Ou, né, o contrário. E aí ele fala assim, ó, se você continuar na igreja, eu saio de casa. Nosso casamento acabou. Esse é um caso que a Bíblia autoriza, você casar de novo. São, a princípio, esses 3 casos. E o resto? O resto, meu irmão, é por estar bagunça no mundo aí. É um assunto difícil, né? É um assunto que tem que ser um dia só para isso, né? Que aí você fala, meu Deus, se for olhar dessa forma, tá 99% dos casamentos errados. Não quero entrar nesse assunto. Mas, biblicamente falando, são os 3 casos, tá? Pode ter uma exceção? Pode. Um ou outro caso pode ter exceção, mas em via de regra são esses 3 aí, tá bom? Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornares um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Então aqui nós temos o que? A integridade na palavra. Irmãos, o que você fala é lei. Ah, não assinei contrato, não registrei em cartório, mas falou? O anjo do seu lado anotou tudo, carimbou e falou, ó, já registrei com o selo celestial. E aí quando você não cumpre, sabe o que acontece? É o mundo espiritual que vem atrás de você. Vou contar uma coisa boba que eu fiz. Eu lembro, acho que era, não sei se foi o nascimento da Ana Rebeca, acho que foi da Ana Rebeca. Não, acho que era de Estevão. De Estevão. Eu lembro que eu estava lá no hospital geral, aí eu estava, sem querer, eu encostei numa moto, e essa moto caiu. E eu estava ainda resolvendo minha vida, eu olhei e falei, oh Deus, não aconteceu nada com a moto, Senhor, não aconteceu nada. Vai que esse cara fala que eu tenho que arrumar um monte de coisa que não tem câmera para provar, me livra disso, Senhor. E aí eu peguei um papelzinho, porque na hora apareceu alguém e falou, ó, eu vi o que você fez. Eu falei, não, mas eu tô botando meu celular aqui, ó. E era meu celular mesmo, tá? Botei meu nome, meu celular, falei, ó, tá aqui na moto. Se fala pra ele me procurar se acontecer alguma coisa. Ele falou, tá bom. Mas na hora que eu saí, eu orei, oh Deus, não deixe me ligar, não deixe me ligar, não deixe me ligar. Não me ligou. 2, 3 dias depois, eu chego no estacionamento. Eu notei que tinha algo diferente na minha moto. Derrubaram minha moto no estacionamento. Entortou meu guidão, entortou o negócio. Eu olhei assim, olhei pro céu e falei, já entendi, Senhor. Nunca mais. Próxima vez eu vou esperar a pessoa vir e vou pagar o prejuízo. Porque o céu não brinca. O céu não brinca. Então, ó, eu disse que eu ia pagar, mas eu orei pedindo para não pagar. É crente, Deus vai me livrar. Não me livrou, não. E se brincar, eu sofri mais dano que na outra moto, tá? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Deu a palavra, empenha. É o que está escrito em Salmos 15. Aquele que quando dá a sua palavra, lá está escrito jurar, mesmo que lhe cause dano, não volta atrás com o que falou. Tu disse, vai ter que fazer. Quem mandou prometer? Quem mandou dizer que ia fazer tal coisa? Quem mandou dizer que ia lá em tal lugar? Quem mandou dizer que ia emprestar tal coisa? E aí você se arrependeu. Agora vai ter que fazer. Vai me doer. Vai doer. Mas quem mandou?
É nessas horas, quem é casado tem um subterfúgio, gente. Vou falar com a minha esposa. Vou falar com o meu marido. Só pra você ganhar tempo. Você ainda tem esse subterfúgio. Mas é assim. No meu casamento é assim. Eu não faço nada sem falar com minha esposa. Ela não faz nada sem falar comigo. Mas tome cuidado em já falar que vai fazer. Aí lá na frente você fala: por que eu falei que eu ia fazer isso? Por que eu falei que ia arrumar tal dinheiro? Nem eu tenho esse dinheiro. Não é assim? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque se você falou que ia e de última hora você recuou, a Bíblia diz que o que passa disso é de procedência maligna. Tomem cuidado com isso, tá? Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Ou seja, não crie uma afronta ao mal, mas qualquer que te bater na face direita, oferece também a outra. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá quem te pedir. Aqui, ó, esse aqui que pega os crentes, ó. Cadê, ó? Dá quem te pedir. E não desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Tu tem um amigo pidão, ele tá vindo lá na rua. Quando você vê isso aí, meu Deus do céu, eu vou encontrar logo com ele. Eu vou entrar nessa rua aqui. Jesus está falando, não faça isso. Você pode até orando, ô Senhor, deixa ele me pedir nada não. Hoje eu não estou muito bom não, deixa ele me pedir nada não. Mas se pedir, o que a Bíblia diz que é para fazer? Emprestarás a muitas nações, mas tu não tomarás emprestado. Você é um canal de bênção na vida de muita gente. Cadê? Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu. Porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos, pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. É aquela típica história. Você convida uma pessoa para jantar na sua casa e você está esperando um dia ela vai me chamar para jantar na casa dela. É muito fácil você receber só amigos. Você vai ser recompensado por isso. E uma pessoa que você não conhece? Se você ajudar alguém que não pode te retribuir nada, só há uma pessoa que pode te recompensar: Deus. Somente Ele. Então, entenda, não fique preocupado com a reparação humana, porque Deus ele te abençoa. Lembre-se que a justiça tem que exceder os fariseus. Então se vir alguém, é muito pidão, fica pedindo, e você fala, poxa, como eu evito essa pessoa? Pelo Evangelho, né, você não pode evitar. Mas agora, eu sou um crente, eu sei que o Senhor fala isso e eu sou o pidão da história. Aí, meu irmão, se tu é crente, quem está desobedecendo é você. Porque a própria palavra diz, você não vai tomar emprestado. É você que tem que ser o abençoador, não o contrário. Então você tem que olhar para a sua vida. E se alguém te causar um dano, entrega, deixa Deus fazer, porque olha o que ele fala, ó. Amar os inimigos, abençoar quem fala mal de você, fazer bem a quem te odeia e orar por quem te maltrata e persegue. Isso aqui é difícil demais, gente. Como que você faz isso? É fácil fazer com um parente, é fácil fazer com um amigo. Mas com uma pessoa que resolveu se tornar seu inimigo, como que você faz? Aí todo mundo está vendo essa pessoa fazendo uma injustiça com você, e tu ainda começa a orar, oh Deus, eu apresento fulano, abençoa fulano. Aí todo mundo está assim, faz assim, como é que é? Você é bobo? Você está pedindo para Deus abençoar, você tem que pedir a justiça. Eu falo, não é o que o Evangelho manda eu fazer.
O Evangelho manda eu abençoar. O Evangelho manda eu perdoar. Se Deus quiser fazer justiça, Ele que faça. Isso não vai vir das minhas mãos, não. Então o Evangelho, ele nos confronta. É difícil. Por isso que tem que negar a si mesmo. É difícil, gente. Servir o Senhor não é fácil. Tem que negar a si mesmo. Quando? Todos os dias, todo o tempo. Temos que fazer isso. (19, 20). Tá, aqui a gente já entrou no 6. Gente, eu acho que eu vou ter que fazer assim, ó. Eu vou caminhar mais um pouco, mas provavelmente essa pregação eu vou terminar ela domingo que vem. Eu tenho algumas coisas que eu preciso falar, tá? Eu não vou poder estar aqui domingo que vem. A gente dá um jeito de mandar o link ou depois a gente publica a pregação, tá bom? Mas eu não posso abrir mão de falar isso aqui para vocês. É que os exemplos às vezes são tantos que eu não posso deixar de passar. Que eu preciso sentir no meu espírito que está tendo algum entendimento. Que eu estou sendo claro com vocês. Para que vocês olhem para a vida de vocês e falem, gente, eu pensei que eu estava andando uma vida que agradava a Deus e eu estou descobrindo que não. Eu estou muito longe. Aí você olha assim e fala, na verdade, se eu fizer um apanhado das igrejas, a maioria das igrejas está muito distante disso aqui. Porque a maioria está preocupada em Deus vai abrir a porta, Deus vai prosperar, e Deus vai não sei o que lá. E aqui no 6, a gente vai entrar nessa parte. Nós vamos entrar justamente nessa parte que fala sobre finanças. Então eu vou andar só mais um pouquinho, tá? E aí a gente vai parar, eu termino domingo que vem e eu vou conseguir falar também das orientações que o Senhor dá às igrejas em Apocalipse, tá bom? Agora as recomendações é quanto a ações externas. Aqui primeiro Deus está tratando internamente, agora é como você se porta publicamente. Então agora Deus vai tratar isso. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta, agora é Mateus 6, tá? Trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aqui é esmola, ajudar alguém necessitado. Agora está falando da oração. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, às esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Agora ele está falando do jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejua. Em verdade, digo que já receberam o seu galardão. Então vejam, como o Senhor conclui todos esses textos, falando assim, ó, quando você der esmola, que a sua mão direita não saiba o que a esquerda faz, o que a esquerda faz não saiba a direita. Ou seja, não toque trombeta, não anuncie. Sabe aquela pessoa que está com uma cesta básica, vai lá na casa do irmão, pega, nós estamos aqui na casa do fulano, estava passando uma luta, mas a igreja veio aqui resolver o problema, né, irmão? Né? Tá recebendo a cesta básica. Meu irmão, então algo que Deus não gosta é isso. Já para a pessoa, já está sendo um constrangimento, ela está sendo filmada, mostrando que ela está numa situação de... Porque esse tipo de coisa a gente abafa, né? A gente não está espalhando que uma pessoa está em situação difícil. A gente cuida até ela se reerguer. Se ela quiser contar um testemunho que ela passou uma situação difícil, é ela e Deus. Mas se não, a gente trata tudo isso só com discrição. Então existem pessoas que tocam trombetas. Faz videozinhos dando dinheiro, porque ele quer o quê? Ganhar dinheiro com o canal dele. Ele não quer ajudar as pessoas. Ele acha que ele está ajudando, mas não está, gente. Então, perante Deus, essa pessoa... Alessandro, tira esse fundo musical para mim, por gentileza. Então, para Deus, tudo que você fizer tem que ser no secreto. Vai ajudar alguém? Secreto. Vai orar? Secreto. Não adianta nada eu aparecer aqui meio-dia, falar, meu Deus e meu Pai, salva Coab São Gonçalo. Todo mundo fala, nossa, esse é um pastor abençoado, está orando por nós pleno meio-dia.
Aí todo mundo falou, ô pastor, que benção, eu vi o senhor orando meio-dia. Pois é, eu sou homem que ora. Segundo a Bíblia, eu já recebi o meu galardão. Então o que Deus quer que eu faça? Que eu tranque a portinha ali, venha aqui para o altar e fale, ô Senhor, eu te apresento a Coab São Gonçalo. Salva esse bairro, salva essa região, Senhor. É isso que Deus quer. Da mesma forma o jejum, por quê? Porque naquele tempo fazia parte da religiosidade você mostrar que você sofria por causa de Deus. Então, tem pessoas que precisam mostrar que são religiosas. E é isso que ele está falando aqui. Que eu tenho que fazer as ações para Deus em segredo. Aí Deus traz uma promessa. Tudo que você fizer em segredo com Deus, publicamente eu te recompensarei. Se tu orar no secreto, Deus te exalta publicamente. Se tu jejuar no secreto, Deus te responde publicamente. Se você ajudar alguém no secreto, Deus te exalta publicamente. Esse é o segredo. Se mostrou, já está recompensado. Aqui é o segredo. Quando você ajudar alguém, quando você orar, quando você jejuar, faça tudo isso em segredo. Cuidado para não parecer aos homens que você está fazendo um ato de bondade. Isso não vai ser bom para você diante de Deus. Esse aqui agora. Porque se perdoardes, agora eu estou sintetizando, tá? Porque tem bastante texto. Porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também o Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Aqui o Senhor Jesus traz um princípio, o princípio do perdão. Você não tem como você andar bem com Deus estando com um coração pesado. Eu odeio fulano, eu quero que fulano morra, eu não quero saber dessa pessoa. Então, para Deus, se você vir a Deus e falar, Deus, perdoa os meus pecados, sabe o que Deus vai falar? Não. Não te perdoo. Por quê? Porque você tem mágoa com fulano de tal. Perdoa ele que eu te perdoo. É assim. Ah, mas eu fui injusto. Não sei. Irmãos, é assim. Imagina Jesus na cruz. Tudo que ele sofreu e ainda está orando ao Pai falando, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Esse é o Espírito que ele derramou sobre você. Tem pessoas que fazem maldade comigo, você tem. Mas a maioria delas não sabe a maldade que elas estão fazendo com a gente. Por isso a gente tem que perdoar elas. Então se você tem mágoa de alguém, muitos pecados seus, se você não perdoou essa pessoa verdadeiramente, muitos pecados seus sequer foram perdoados por Deus. E às vezes você só não está rompendo na vida espiritual, porque você ainda retém mágoa no coração. Então, é condição. Perdoar para ser perdoado. Não tem outro caminho, tá? Aqui, ó. Aqui que o negócio começa a pegar. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou a odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Entenda, a maneira como você trata o seu dinheiro e o altar do Senhor define quem é o seu Deus. Simples assim. Deus, ele olha você pelo seu bolso, tá? Deus, ele chamou o dinheiro de Deus. Ele deu um nome, Mamon, que significa riquezas. Se você ama mais as coisas deste mundo, mais os prazeres desse mundo, então ele não é o seu Deus. Eu já falei aqui, não foi nenhuma nem duas, que Deus quer prosperar pessoas para que essas pessoas sejam um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Mas na simplicidade você retém. Está escrito, quem é fiel no pouco, é fiel no muito.
Aí você retém um pouco que você tem, como Deus vai te confiar muito? Às vezes Deus quer te dar, irmãos, uma graça tão extraordinária para você. Às vezes eu estou falando de muito dinheiro mesmo. Aqui a gente está falando de dinheiro, tá? Deus quer te dar tanto dinheiro, mas você não consegue ser fiel em coisas simples. Você não administra nem bem o dinheiro que você tem. Às vezes está cheio de dívida, que você mal consegue administrar o dinheiro que você tem. Aí você também falta com o altar do Senhor. Tem uma pessoa necessitada, você não consegue ajudar, você não consegue fazer nada. Como que Deus vai te confiar grandes coisas? Às vezes você fala, se eu der vai me faltar. Pergunta para uma pessoa que anda em fidelidade com Deus, que faz certinho, ajuda a pessoa se falta algo para ela. Às vezes ela dá o dinheiro assim, isso aqui eu nem poderia estar dando, mas eu vou dar. No outro dia, ou na mesma semana, uma porta se abre e algo acontece. Vem um dinheiro que ela nem espera, só porque ela fez uma boa ação. Eu não estou falando só de dízimo e oferta não, gente, eu estou falando de tudo. Desde se ajudar um amigo, um parente, uma pessoa que você não conhece. Ou seja, você não ser apegado, você não ser avarento. Aí ele vai continuar falando. Por isso vos digo que não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que ainda andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Aqui é você confiar no cuidado e na provisão de Deus. E se Deus te requerer uma oferta? Se Deus te requerer algo? Se Deus te requerer o seu celular? O seu carro? E se Ele pedir? Você vai dizer não? O que você vai fazer? Deus não pede essas coisas. Pergunta para Abraão. Eu já testemunhei para vocês mais de uma vez que eu já estava trabalhando, fui mandado embora, recebi seguro as coisas lá e Deus falou assim, eu quero de oferta. Essas cadeiras aqui, isso aqui é oferta, gente. Ou eu cobrei de vocês algum valor dessas cadeiras? Foi Deus que falou, oferte as cadeiras aqui na igreja. Peguei de um acerto e comprei. Aqui tem uns 8 mil reais de cadeira. Deus já me pediu 2 vezes oferta de acerto meu. E se Deus te pedir algo? Se Deus pedir seu tempo? E se Deus pedir algo para você? Por que você está ansioso? Por que você está inquieto? Será que eu vou comer? Será que eu vou beber? Uai, você não confia no seu Deus? Está fazendo tudo certinho? Está trabalhando? Está fazendo o que é correto? Está administrando bem? Está preocupado por quê? Está andando em obediência? Está buscando Deus em primeiro lugar? Está preocupado por quê? Então, bispo, é porque eu não estou buscando o reino em primeiro lugar, sabe? Aí eu dou razão para você estar preocupado. Então as coisas têm que inverter, você não concorda comigo? Você não tem que colocar Deus em primeiro lugar? Isso é o Evangelho, gente. O Evangelho, ele nos constrange a confiar em Deus plenamente.
Nós precisamos confiar em Deus plenamente. Então, o capítulo 7 nós vamos terminar no próximo culto, tá? Mas aqui vocês já receberam pelo menos 23 direções, que já pode ser um divisor de águas na sua vida. E se igreja nenhuma aí fora pratica, seja você a diferença. Pratique o que Deus está mandando. Na IBCC, eu não vou colocar mandamentos aqui para vocês que não estejam respaldados na palavra. A gente está lendo a Bíblia. Você está conferindo junto comigo. Porque para mim importa você ler a palavra e você entender que quem está mandando você agir e fazer assim é o Senhor e não o Maurício. Isso é mandamento dele para você. Não é Maurício que está colocando essa carga sobre vocês. Essa carga é para mim também. É para minha casa, é para os meus filhos. Então reflita como tem sido a sua vida. Quais são as suas prioridades? Existe um Deus no céu que te ama, que quer te abençoar, que quer que você tenha uma vida plenamente alinhada e Ele quer te dar toda uma eternidade para você viver na presença dEle. Vocês estão dispostos a isso? Quero chamar a Bispa Adriana. Ela vai louvar uma canção. E eu quero convidar você a adorar esse Deus lindo junto. Quero que você adore a Deus. Temos que adorar a Deus. Não somos dignos da sua graça, não somos dignos do seu amor. E eu sei que é difícil viver muitas coisas, mas graças a Deus que Ele nos deu o Espírito Santo para nos capacitar. E agora é o momento que eu vou pedir para Ele te encher do Espírito Santo, para que você consiga cumprir todos esses 23 que a gente falou até agora. Se você pode ficar em pé, fique em pé. Se você não pode, pode ficar sentado mesmo em nome de Jesus. Pode apagar as luzes. Feche os seus olhos. Esquece quem está do teu lado. Agora é você e o Pai. É você e Deus. Ele quer receber a sua adoração nessa noite, a sua gratidão, porque você aprendeu muito dele essa noite. Adore a Ele em nome de Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim.